Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma sessão aqui da Maratona de Dynamo Automação em Processos BIM, o nosso Hackathon. E hoje, para o nosso último encontro, separei aqui um exemplo super bacana para a gente ver como que o Dynamo lida com uma parte do processo de produção de projeto em BIM, que é a documentação, né? Como é que você faz para gerar, né, a documentação do projeto de maneira automatizada com o Dynamo, tá? Então aí como é que nós vamos seguir hoje? Do mesmo jeito que a gente fez nas aulas anteriores, estou disponibilizando aí no chat aqui do Zoom um link para você baixar aí o material que eu vou utilizar aqui durante a aula. Vocês podem fazer aí o download. Vamos dar uma olhada de perto qual que seria o problema que a gente precisa tratar hoje. Bem, é muito comum em vários tipos de projeto, né, você ter que extrair detalhes, né, do projeto, né, extrair diversas vistas de detalhe. Por exemplo, no projeto de instalações, né, o pessoal faz muito isso, os detalhes de áreas molhadas. No projeto de arquitetura tem os detalhes de esquadrias, e só que nós temos um pequeno inconveniente, né? A gente tem que gerar esses vários detalhes e montar, né, as pranchas, tudo de uma maneira super manual. E aí é que entra o Dynamo, tá? O Dynamo permite que a gente faça essa tarefa de gerar as vistas e já colocar nas pranchas. E aí a gente só dá o acabamento final, né? Aí isso, é claro, né, é com nós, seres humanos, tá? Afinal de contas, o software, ele já vai ter feito a parte mais trabalhosa, que é gerar todas as vistas e colocar nas pranchas para a gente. Bem, então, vamos lá direto ao ponto, né? Como é que a gente vai fazer este exemplo aqui? Já vou aqui dentro do Revit, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Todos estão vendo a minha tela? Manda um ok aí no chat, só para conferir. Beleza, beleza. Deixa eu desligar aqui minha câmera. Bem, o arquivo que eu vou utilizar, que está dentro aí do material que eu forneci para vocês, é esse RVT aqui, RVT bem simples, o mesmo RVT que a gente usou, né, na aula anterior, só que ele tem algumas configurações adicionais, por isso eu estou passando ele novamente. Então tem que ser esse que está no material para dar certo aí o processo todo que a gente vai precisar fazer. O link que a gente vai utilizar aí para baixar as coisas é esse que eu acabei de mandar. Tá aí, é esse link aí do Google Drive. É só baixar aí os arquivos. Bom, enquanto vocês estão baixando os arquivos, deixe-me explicar, né, o que exatamente a gente vai fazer aqui com o Dynamo, tá? A ideia vai ser a seguinte: eu tenho aqui esse ambiente e eu quero extrair elevações de cada uma das paredes desse ambiente e aí colocar essas elevações em pranchas, cada uma delas, tá? Então aqui, se eu fosse fazer de maneira extremamente manual pelo Revit, eu viria aqui na aba Vista, viria aqui em Elevação, e aqui no comando de elevação eu colocaria uma elevação apontando para cada parede aqui
desse ambiente, dessa forma. Aí depois ainda teria que fazer aqui ajustes, né? Para conseguir visualizar nessa elevação apenas aquilo que realmente importa, tá? Então teria que fazer esses ajustes aqui. Veja que eu estou fazendo de uma maneira, né, muito manual, né? E aí, depois de fazer esses ajustes, a ideia é colocar cada uma dessas elevações em uma prancha, tá? Então, eu vou fazer isso agora. Então, vou vir aqui, botão direito em folhas, nova folha. Vou escolher aqui uma folha A3, vou dar um OK. E aí, aqui nessa folha 3, eu vou inserir esta primeira vista, arrastando. Boa, tá aí. Aí, vou criar mais uma folha, folha 3 também. Pega essa próxima vista, arrasto, solto. Mais uma folha, A3. Pego a próxima vista, arrasto, solto. E mais uma nova folha, e assim sucessivamente, até eu ficar com a mão doendo de tanto repetir esse processo. Imagina numa folha, num projeto, né, que você tem que gerar 100, 150 folhas desse mesmo tipo, né? Você vai com certeza demorar um tempinho aí, né, para conseguir fazer tudo isso. Bem, então é isso aqui que vai ser a nossa tarefa de hoje, né? Como gerar esse resultado aqui programaticamente, tá? Então aqui, para começar, eu vou fechar o arquivo, vou abrir ele de novo sem salvar, tá? Então, resumindo, né? O que é que a gente vai fazer hoje? Aquilo que eu acabei de mostrar, né? Gerei algumas elevações aqui de um ambiente, e gerei as pranchas, né, para cada uma dessas elevações. É isso que a gente vai aprender a fazer manualmente, né, ou melhor dizendo, programaticamente no Dynamo, tá? Do zero. Então, vamos lá? Bem, para quem ainda não baixou o material, aqui está o link mais uma vez no chat. Podem baixar aí. Eu vou iniciar o Dynamo e vou abrir aqui a imagem do exercício. Ok, então esta é a imagem do grafo que a gente vai desenvolver hoje. Vamos dar uma olhada aqui nas entradas, né, que essa rotina vai precisar. Essa rotina ela vai precisar de 3 entradas. A primeira entrada é uma entrada para fornecer a família de folha que a gente pretende usar nas pranchas. Aqui se assume que todas as pranchas serão do mesmo formato de folha. Depois, uma segunda entrada vai ser uma entrada para a gente conseguir selecionar lá no projeto um elemento ambiente, a partir do contorno do ambiente que as vistas de elevação serão geradas, tá? E a distância do observador da parede, tá? A distância que o observador vai ficar em relação à parede, que isso vai definir a profundidade da vista de elevação. Então, depois de definir essas entradas, a gente vai ter uma parte da rotina que a gente vai ter que definir aqui a orientação das vistas de elevação. Depois teremos um pedaço onde nós vamos efetivamente criar essas vistas de elevação. Aí aqui, novamente, a gente vai ver o poder da linguagem de programação Python para fazer essa parte. Vou usar o Python aqui nessa situação, porque nos nossos padrão do Dynamo, infelizmente, nós não temos um nó para criar elevações.
Nós temos nós para criar plantas, para criar tabelas, para criar vistas de corte, vistas 3D, entre várias outras vistas, mas não temos um nó para criar elevações, curiosamente, tá? Então aí o único jeito é resolver via Python. E aí eu forneci aí para vocês no material, assim como nas aulas anteriores, um arquivinho TXT, onde a gente vai puxar o código de lá, vai trazer aqui para o Dynamo, aí vou explicar o que o código está fazendo, e aí nós vamos ver ele em ação. E no final, depois de criadas essas vistas todas, a gente vai posicionar essas vistas dentro de pranchas, tá? E aqui a gente vai usar um nó padrão do Dynamo para isso. Bem, então vamos lá, vamos começar. Vamos começar com as entradas. Esse nó, para indicar a família da folha, ele é um nó chamado Family Type. É um nó que a gente usa no Dynamo para indicar uma família que a gente queira inserir pelo Dynamo. Muito bem, então vamos ver onde é que está esse nó. Voltando aqui para a tela do Dynamo, eu vou iniciar aqui uma nova rotina. Pronto. Vamos maximizar aqui a janela do Dynamo. Vamos salvar já logo aqui neste começo a rotina, tá? Eu vou chamar essa rotina de extrair elevações. Como já tem uma no material com este mesmo nome, vou colocar aqui o underline A na frente. Vamos dar um salvar. E agora a gente vai começar fazendo aqui o design, né, do nosso aplicativo. Deixa eu só resolver uma questão aqui técnica referente ao chat. Que meu chat aqui, ele não está fixando. Só um instante. Ver se eu consigo fixar ele aqui, sim. Não dá. Deixa eu ver se agora vai. Não foi. Meu chat não está prendendo aqui. Enable, tá? Share, optimize. Meu zoom, acho que atualizou e desconfigurou todinho. Que maravilha. Vamos ver aqui. Hide annotation. Aqui. Deve ser esse controle aqui. Chat. Não deu certo. Tudo bem. Então, se vocês me perguntarem algo, eu devo demorar um pouco mais só para responder, porque eu não vou estar vendo o chat, tá? Então, eu acho até melhor ligar aqui o áudio. Pronto. Então, agora, pelo menos, se vocês tiverem que fazer alguma pergunta e tal, dá para fazer aí pelo áudio. Ok? Bem, vamos lá, então. Então, aqui agora, como é que eu faço para inserir aquele nó Family Types, né? Onde é que ele está? Ele está aqui na seção Rabbit, Selection, Family Types. É este daqui. Inserindo este nó aqui. Quando a gente clica nessa setinha, ele mostra aqui todas as famílias carregáveis que estão no projeto. E aqui a gente já vai ver logo no comecinho as famílias dos tamanhos de folha, tá? Eu vou deixar aqui o tamanho A3. Eu vou querer adicionar as elevações em folhas A3. A próxima entrada que a gente vai precisar
é uma entrada de um nó que serve para selecionar um elemento lá na tela do Revit, o nó Select Model Element. Então, vamos lá no Dynamo. Aqui mesmo dentro de Revit Selection, a gente vai ter um nó, descendo um pouquinho mais aqui a lista de nós, Select Model Element. Pronto. E por fim, a gente vai precisar de um nó do tipo Number para colocar aqui a distância do observador da parede em metros. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar esse nó. Ele fica aqui em Input, Basic, Number. Pronto. Então, essas vão ser as nossas entradas. Agora, a gente só precisa dar nome aos bois. Tá? Então, aqui, eu vou clicar 2 vezes no Family Types, aqui no título do nó. E aqui eu vou escrever informe a família de folha. Neste outro, selecione um ambiente. E neste outro, informe a distância do observador. Pronto. Uma simplificada aí no texto. Bom, aqui esse último nó, informe a distância do observador em metros, eu vou inicializar com o valor 0,5. Então, o observador vai estar a meio metro das paredes do ambiente, né? Visualizando as paredes. Aqui eu vou agrupar esses nós, né? Então, selecionamos os nós. Ctrl G de grupo. Ctrl G de grupo. E aqui, clicando 2 vezes no título, vamos colocar que é entrada. Entradas. Vou mudar aqui a cor do fundo para azul. Só clicar com o botão direito no fundo do grupo. Azul. Escolho uma tonalidade. Muito bem. O que está faltando aqui? Está faltando dizer qual que vai ser o ambiente que a rotina vai processar, né? A partir do qual ela vai gerar as elevações. Bem, aí como é que funciona essa parte? Eu vou diminuir um pouco a janela do Dynamo, só clicar aqui nesse botão do meio, aqui no canto superior direito, né? Botãozinho aqui para diminuir o tamanho da janela. E agora com a janela do Dynamo lado a lado com a janela do Revit, a gente vai clicar aqui no selecionar e vai marcar este ambiente, ó, quando ele realçar. Se o ambiente não realçar logo de cara, é só você dar um clique aqui na tela do Revit, né? Aqui na barra de ferramentas, aqui em cima, nessa área cinza. Isso é para colocar o foco do software na janela do Revit, tá? E aí, quando você passa o cursor em cima, ele começa a realçar os elementos. Então, quando ele realçar o ambiente, clique no ambiente. Pronto. Aí, aqui de volta para a tela do Dynamo, o que tem que acontecer é que logo abaixo aqui do nó, selecione o ambiente, parando aqui no cantinho direito, ó, e clicando aqui nesse
ícone, né, nesse alfinetinho aqui, você vai ver que ele listou aqui um room, né? Room é um ambiente, tá? Esse número aqui, tá? Só por curiosidade, é o ID do elemento, tá? Todos os objetos, quando criados dentro do Revit, ganham um RG, digamos assim. Então, esse aqui é o RG do ambiente que nós selecionamos lá na tela. Bom, agora que a gente tem isso aqui selecionado, vamos maximizar a janela do Dynamo novamente. Vamos clicar aqui em salvar. E aí vamos dar seguimento. Agora que a gente fez aqui a seleção, né, informou aqui as entradas, o que a gente vai fazer agora na sequência? Olhando aqui na imagem do nosso grafo, nós vamos agora nos concentrar nessa parte aqui do grafo, que é uma parte onde a gente vai extrair diversas informações dos ambientes, tá? A gente vai selecionar a altura do ambiente, o contorno do ambiente. Esse contorno, ele é composto de linhas, então a gente vai pegar o ponto médio dessas linhas. E a partir desse ponto médio dessas linhas, nós vamos calcular o ponto onde o Dynamo vai colocar o marcador de elevação, né, em frente de cada parede. Tá? Então, é isso tudo que a gente vai fazer dentro desse bloco. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, que está mais fácil, vou fazer a parte mais fácil primeiro, é obter a altura do ambiente e o contorno dos ambientes. Tá? Então, para obter a altura dos ambientes, a gente já tem um nó para isso dentro do Dynamo, que é o Room Height. Room Height. Tá? Então, vamos pegar esse camarada aí. Onde é que ele está? Olhando aqui na janela Library, né, a biblioteca de nós do Dynamo, em Revit, Elements, desce até a letra R de rato e você vai encontrar Room. Dentro de Room, você vai encontrar alguns nós para trabalhar com ambientes e entre esses nós, nós vamos encontrar o nó Height. Então, pegando aqui o nó Height, trazendo ele aqui para a tela, se a gente conectar a saída do nó selecione um ambiente na entrada desse novo nó, teremos aqui a altura do ambiente selecionado. Esse ambiente tem 4 metros de altura. Tá? Esse projeto que nós estamos trabalhando está em metros. Tá? Então, aqui nós temos a altura do ambiente. Tá? Essa altura a gente vai usar para ajustar a região da vista na elevação, né, para ajustar os limites da elevação, para fazer com que a elevação fique com a mesma altura da parede, né, para a gente conseguir enxergar a parede inteira, a gente vai usar essa informação da altura da parede. Tá? Outra coisa que a gente vai pegar aqui do ambiente, a gente vai pegar o contorno dele. Aqui mesmo, dentro da seção Room da Library, nós vamos encontrar um nó chamado Finish Boundary. Finish Boundary. Então, o que esse Finish Boundary faz? Você passa para ele o ambiente e ele retorna o contorno do ambiente, que é um conjunto de curvas. Tá? Então, vou pegar aqui o Room e vou conectar aqui no nó, selecione o ambiente. E aí, como está no modo de execução automático aqui o Dynamo, né, ele já fez aqui no plano de fundo da tela ó, o contorno do nosso ambiente. Se a gente vier aqui no canto superior direito da tela do Dynamo e clicar nesse primeiro ícone aqui do círculo, triângulo e o cubo,
Isso vai fazer a gente alternar aqui para o plano de fundo do Dynamo, usando a bolinha do mouse aqui para dar zoom, pan, botão direito segurado e arrastando a gente dá rotate, e aqui nós temos o contorno do ambiente, tá? Vou deixar aqui bem grandão aqui para a gente enxergar bem o que vai acontecer. Então aqui vou clicar nesse segundo botãozinho, que tem aqui o ícone de um grafo, né? Você pode usar Ctrl B de bola também, né? Ctrl B de bola é o atalho para você alternar entre o ambiente do grafo e o ambiente 3D. Muito bem, então olhando aqui o que esse nó retornou, olha, ele retornou um conjunto de linhas, né? São 4 segmentos de linha. Segmentos de linha que compõem ali o contorno do ambiente. Muito bem. Só que aqui uma coisa que a gente vai observar, que essa lista que ele retornou, ela vem com 2 níveis aqui, tá? Temos esse nível principal e temos esse outro nível aqui, onde nele estão os segmentos, tá? Então, aqui a gente pode até recolher assim, ó. Bom, o que a gente vai fazer é aplicar um nó aqui que simplifica essa lista. A gente não precisa dela com essa organização, tá? Então, para evitar problemas lá na frente, a gente vai simplificar essa lista. O que significa simplificar uma lista? Eliminar subníveis que a lista tenha, para facilitar o trabalho com essa lista ao longo do desenvolvimento aqui da rotina. Bom, para fazer essa simplificação, a gente vai usar um nó, que eu vou chamar aqui pelo botão direito do mouse. O nó se chama Flatten. Flatten. Flatten, ele vai explodir todos os subníveis que essa lista tem e vai nos dar uma lista simples. A gente conectar aqui, olha lá. Essa entrada amount, a gente não vai informar, porque a gente quer que ele exploda todos os subníveis da lista, né? O amount a gente pode informar um número inteiro, que é a quantidade de níveis que a gente quer explodir na lista. Como a gente quer explodir todos, então se a gente omitir essa entrada, né, ele entende, né, que a gente quer gerar uma lista mais simples aqui, como esta, tá? Pronto, então agora a gente tem o contorno do nosso ambiente e temos a altura do nosso ambiente. E agora, o que vem na sequência? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar um pouco com essa informação aqui do contorno do ambiente, tá? Bem, para criar as elevações, a ideia vai ser o seguinte, eu vou marcar um ponto no meio de cada um desses segmentos, depois eu vou projetar esse ponto para dentro do ambiente, nessa distância aqui, ó, de 50 centímetros. E esse ponto é o ponto do observador, que estará olhando a parede. Ok? Bom, então, para conseguir fazer isso daí, a gente vai utilizar um nó. Vamos ver aqui no nosso grafo. Esse nó, Curve Point at Parameter. Vamos usar esse nozinho aí. Então, vamos lá. Botão direito, Curve.Point at Parameter. Esse nó, a ideia dele é localizar um ponto em cima de uma curva passando uma coordenada paramétrica, que é um número entre 0 e 1. A gente viu lá na primeira sessão aqui da maratona de Dynamo, né? Quando a gente estava criando lá aquele primeiro exercício de inserir a tag do tubo, a gente queria inserir a tag exatamente no meio do tubo, né? Então a gente usou
esse nó aqui para poder localizar esse ponto no meio do tubo. Então, nós vamos usar ele de novo aqui, só que com a lista aqui de contorno do nosso ambiente. E o parâmetro aqui é o 0,5. Eu vou informar com um code block. Só clicar 2 vezes, ele abre aqui um code block, e aqui dentro do code block eu vou colocar 0,5. Prontinho. Então, agora eu tenho pontinhos aqui, ó, marcando o ponto médio de cada uma das faces aqui do ambiente. Legal. Agora vem o próximo problema, que é como é que eu faço para projetar esse ponto meio centímetro, meio metro, né, para dentro do ambiente. Bem, para isso a gente vai precisar de vetores. Mais uma vez a gente vai usar o recurso de vetores, né? Então aqui, ó, como é que eu estou solucionando essa questão? Eu pego o vetor de direção de cada uma das linhas ali do contorno, o vetor que aponta na direção Z, e calculo o produto vetorial desses dois, e eu vou obter exatamente o vetor que aponta para dentro do ambiente. Tá? Então, vamos lá. Então, vou chamar aqui alguns nós. Primeiro nó, botão direito, line.direction. Aí vou pegar o vetor que são as direções desses segmentos aqui do contorno do nosso ambiente, né? Vetor não tem uma representação gráfica lá na tela, né? Não aparece lá na tela. Então, só a lista aqui de vetores. Muito bem. Aí eu vou chamar um nó que representa o vetor que aponta na direção Z positiva, né? Que é o nó vector ponto z-axis. Vector ponto z-axis. Pegar ele aqui, trazer ele para cá. Ele não tem entradas, tá? Ele retorna aqui o vetor que aponta para cima, tá? E agora é só fazer o cálculo do produto vetorial desses dois vetores e eu vou obter exatamente o vetor que aponta para dentro aí do ambiente. Então, eu vou dar um botão direito, vector, ponto, cross, esse aqui é a operação de produto vetorial, pego aqui o vetor da direção Z, o vetor que indica a direção de cada segmento, e aí pronto. Tenho aqui um outro conjunto de vetores, e para eu checar para que lado que esses vetores estão apontando, eu posso utilizar esse nó aqui de criação de linha, o Start Point Direction Length. Então, vamos chamar esse cara. Vamos voltar aqui. Botão direito. Line, ponto. Start, ponto. By start. Esse aqui, ó. By start point direction length. Bem, então aí, quem é que eu vou conectar aqui no start point da linha? Aqueles pontinhos que nós marcamos no meio de cada uma das faces aqui. Tá? Então, vamos pegar esses daqui que estão saindo do point at parameter. A direção são esses vetores que a gente acabou de encontrar com o produto vetorial. E o length seria aquela distância
que foi informada no início aqui da rotina, né? Essa distância aqui atrás. Vou pegar ela aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa distância de meio aqui. Então, vou pegar ela aqui e vou conectar ela aqui. E aí, para não ficar esquisito aqui, esse fio passando por trás aqui, né? A gente pode mover isso mais para cima um pouquinho. Isso aqui joga lá para frente. Isso aqui dá uma ajeitada. Aqui também. Aqui também. Pronto. Então agora dá para enxergar melhor, né, de onde está vindo o fio. Tá? Tá vindo aqui do informe a distância do observador. Aí sai o fio daqui e conecta aqui na frente. E na visualização aqui, né, na pré-visualização do Dynamo, fica aqui no fundo, né, a gente já pode notar que ele desenhou uma linha saindo do ponto médio, ó, de cada um desses segmentos aqui, apontando para dentro do ambiente. Legal, né? Então, aqui é mais um uso do produto vetorial aí, para indicar uma direção dentro do projeto. Bem, então agora a gente tem que achar o ponto onde vai ser colocado aquele marcador de elevação, né? Que é aquele símbolo, né? Que o Revit tem esse símbolo aqui, ó. Ele vai ser inserido aqui dentro, né? Do ambiente. Então, o ponto que vai ser usado para inserir esse símbolo é justamente o ponto final dessas linhas que nós acabamos de traçar. Então, aí para pegar esse ponto final, a gente usa botão direito, curve, ponto, end, point. Curve, ponto, end, point. Passou essas linhas aqui para este nó, aí você vai ver que ele vai colocar um pontinho na ponta dessas novas linhas que foram feitas na etapa anterior, tá? Então, esses pontinhos aqui são os pontos que o Dynamo vai utilizar para inserir a indicação de elevação. Ok? Muito bem. Mande aí um ok no chat, se até aqui tudo bem. Ari, Oi. Matu. Então, a direção do meu vetor saiu para cima, um pontinho para cima, tipo em Z. Sabe o que pode ter acontecido? Essa linha, ao invés de apontar para dentro do ambiente, está Isso, apontando para fora? para Tá. cima. Para cima? Tá. É, Então, aí tem que checar esse nó aqui, ó. Se você pegou o nó que aponta para a direção Z, que é o vector.z-axis. tem duas linhas. Não, não. Então você pegou, foi um É, outro nó. Esse aqui tá certo. é um nó que ele retorna o Z que aponta para cima, né? Tá. Aliás, aqui, pessoal, olha só que interessante. Se a gente inverter a ordem dos vetores aqui no produto vetorial, quer ver só o que vai acontecer? Ó, se por acaso vocês precisarem do contrário, é só inverter a ordem dos vetores no produto vetorial, né? Se você quisesse marcar um ponto fora do ambiente, né? Aqui, como a gente quer marcar o ponto dentro do ambiente, é só você imaginar assim, eu estou na planta, né? Então, eu vou olhar para a planta. Então, quando eu estou olhando para a planta, qual é o vetor que eu tô usando? O vetor Z, né, que é o que eu estou usando. Aí, quando eu olho para a planta e olho para a linha, para que lado que eu vou? Eu vou para o lado que a linha foi construída. É por isso que
a ordem aqui que eu utilizei foi essa, né? Primeiro o vetor que está saindo dos nossos olhos e apontando para a planta, e depois o vetor que indica a direção da linha. Então ele rebate, né, para dentro do ambiente. Deu certo Beleza? agora. Obrigada, Ari. Deu certo? Deu. Maravilha. Então agora, o que que a gente vai fazer com essas informações aqui? Vamos voltar aqui na nossa imagem. Então, nós já temos todas as informações que a gente precisava. Aqui o que eu fiz foi criar um code block com duas variáveis dentro. Uma variável chamada contornos e outra variável chamada pontos médios. Só para deixar tudo organizado aqui nessa ponta e facilitar depois a visualização do que está entrando no nó Python, que é o nó que a gente vai fazer agora, tá? Então, como é que eu crio essas variáveis aqui? Vou voltar aqui. Eu vou abrir um espaço aqui entre o room height e o curve endpoint. Vou clicar duas vezes aqui no meio. Isso vai abrir um code block. Aí aqui eu vou escrever assim, contornos. Tem algum problema de colocar maiúsculo, colocar minúsculo? Não, aí aqui a nomeação das variáveis vai a teu critério, tá? Eu gosto de colocar os nomes das variáveis todas em maiúsculo. Quando a variável ela tem mais de uma palavra, eu gosto de usar o underline, desta forma. Ou você pode usar o famoso, a gente chama na computação de camel case. O que é camel case? Camel case é só você lembrar do camelo. Você usa caixa alta, caixa baixa. Então aí faz a corcundinha do camelo. Então, camel case. Bem, só que eu não gosto de camelo, porque ele baba muito, então eu prefiro usar mesmo, sou grosso, né? Tudo letra maiúscula. Aí eu vou colocar aqui, no contornos, eu vou conectar quem? Vou conectar isso aqui que está saindo do flatten, ó, aquelas linhas. E o PTO médios, eu vou conectar com o Curve Point at Parameter, que são aqueles pontos que estão no meio, né, da face ali do ambiente, né, de cada uma das faces do ambiente. Aqui ficou meio bagunçado, vamos melhorar isso aí, subindo isso aqui um pouco mais, descendo isso aqui, ou subindo é melhor. Tá aí. E aqui a gente pode arrastar um pouquinho para frente, assim. Pronto. Já tá bom. Pronto. Aí aqui a gente vai selecionar toda essa galera. Ctrl G. E vamos dizer o que está fazendo aqui. Eu vou simplificar o texto. Eu vou dizer que aqui eu estou extraindo dados para a criação das vistas de elevação. Se o texto aqui tiver muito pequenininho, também é possível você clicar com o botão direito aqui no fundo, tamanho da fonte, e aumentar essa fonte, tá? Por exemplo, vou aumentar aqui para 60. Ó, ficou bem grandão aqui, já fica mais fácil de enxergar. Eu vou trazer isso para cá assim. Muito bem. Vou mudar aqui o fundo, vou colocar aqui um verdinho.
Muito bem. E agora eu vou criar as elevações com essas informações que eu tenho aqui em mãos, tá? Que informações eu vou utilizar? Eu vou utilizar o contorno dos ambientes, vou usar esses pontos médios, vou usar também a altura do ambiente e vou usar esses pontos aqui, que seriam os pontos de inserção da família de elevação, esses que estão aqui em Curve Endpoint. Bom, para isso, se eu fosse fazer via programação visual, ia chegar num ponto que eu não iria conseguir gerar a vista de elevação, porque se a gente der uma olhada aqui dentro da seção Revit, Views, que seriam as vistas, e procurarmos aqui um nó que gere elevações, a gente não vai encontrar, tá? A gente só vai encontrar aqui o Area Plan View, o Axonometric View, que é a vista 3D, sem ser por perspectiva, ou também, né, com perspectiva. Aí tem o Ceiling Plan, que é a planta de forro, tem o Draft View, que é aquela vista que a gente pode desenhar qualquer coisa dentro, lá no Revit, né, aquela vista de desenho livre, né, que não tem nenhuma ligação com o objeto 3D. Aí tem o Floor Plan, que é a planta de piso. Aí tem o Perspective View, né? Esse sim é a vista 3D com ponto de fuga. Aí aqui tem o Schedule View, que são as tabelas. O Section View, que são os cortes. Aí vem as folhas. Aí vem planta de forma. Depois vem estudo solar. E aí vem um conjunto de nós genéricos para acessar algumas coisas no objeto vista, seja ele qual for, e vista 3D, para você criar uma vista 3D isométrica, uma outra forma de criar vista 3D. Como vocês podem ver, não tem nenhum nó aqui para criar elevações, o que nos levará a ter que usar o nosso amigo Python. Tá? Então, vamos adicionar esse nó Python aqui, com 4 entradas. Só dá botão direito, Python, Python Script. Prontinho. E vamos acrescentar, usando aqui o sinal de mais, 1, 2, 3 entradas. Vai ficar com 4 entradas. E aí, quem que a gente vai conectar em cada entrada? Olhando aqui na imagem, a primeira entrada é a altura do ambiente, a segunda entrada é o contorno, a terceira entrada são os pontos médios e a quarta entrada são os pontos de inserção que a gente vai usar para os marcadores de elevação. Então, eu já deixei todos alinhadinhos assim para facilitar, né, para conectar. Então, a gente já vai fazer isso aí agora. Então, o Room Height, que é a altura do ambiente, conecta aqui na primeira entrada, contornos aqui na segunda, pontos médios aqui na terceira entrada e os pontos de inserção das elevações na quarta entrada. Bem, por enquanto, esse nó Python Script não está fazendo absolutamente nada de interessante, a não ser retornar o valor 0, porque precisa codificar, né, o que ele precisa fazer. Se a gente clicar 2 vezes aqui no corpo do Python Script, temos o código padrão aí que vem dentro do Python Script, tá? Bem, aqui eu vou pedir para você fechar essa janelinha e vou pedir para você vir aqui no modo de execução do Dynamo, que é esse botão aqui que está escrito automático. Eu vou pedir para você deixar aqui no modo manual, tá? Porque
como nós vamos criar várias vistas, e aí vamos criar aqui de algumas maneiras diferentes e tal, pode dar problemas. Então, não é legal deixar no modo automático aí, que pode, inclusive, travar o Dynamo quando ele cria muitos objetos lá na tela do Revit. Bem, ok, então deixamos no modo manual. O que a gente vai pôr nesse Python script aí? Vamos colocar esse código que eu forneci aí no material, tá? Esse código aqui. Então, clicando 2 vezes nesse código, a gente vai ver que tem uma quantidade razoável de código aqui, tá? Eu vou levar esse código lá para o Python Script, então, só editar, selecionar tudo, editar, copiar, ou se preferir, Ctrl+A, Ctrl+C, e volta aqui no Dynamo, clique 2 vezes no Python Script, seleciona essa galera, deleta, e Ctrl+V. Pronto. E aí temos o código misterioso que vai gerar para nós aqui as elevações. Mas calma, que eu já vou te explicar o que esse código está fazendo. Então, primeiro vamos ver o que ele faz. Então, vamos dar um salvar, fechar, dar um clique aqui no botão de salvar do Dynamo e vamos clicar no botão de executar aqui na parte inferior esquerda da tela do Dynamo. Vamos aguardar, pronto, até que foi rápido. Ele gerou 4 vistas. Section View. Ué, mas você não falou que era elevação? Pois é, acontece que a elevação é um tipo de corte dentro da programação do Revit, tá? Bem, minimizando a tela do Dynamo e olhando aqui para o Revit, a gente já consegue ver que ele criou 4 olhinhos aqui, ó. E esses 4 olhinhos, se a gente clicar aqui na ponta do olhinho, olha lá que bonitinho. Ele fez aqui, ó, o ajuste nas extremidades e também à frente. Aqui eu programei para que ele mantivesse aquela distância de 0,5 metro, né, que a gente colocou lá no início do programa, e ele espelha esse 0,5 metro para fora aqui do ambiente, né, para ficar uniforme. E aí, clicando em cada um dos olhinhos aqui, ó, a gente vê que ele gerou uma elevação apontando para cada uma dessas paredes. Essas elevações estão aparecendo aqui, ó, no navegador, clicando 2 vezes, ó. Aqui é a primeira elevação. Aqui dá para ver que ele fez o ajuste bonitinho aqui também do contorno, né? Ele desligou o contorno aqui da vista, mas vindo aqui na parte inferior da tela do Revit, né? E ligando aqui, ó, esse botãozinho, esse aqui, ó, exibir região de recorte. Olha lá. Esse é o recorte, tá vendo? Ó? Essa distância que vocês estão vendo aqui, se medir aqui mais ou menos, né? Quanto que dá, daqui até aqui, ó, dá mais ou menos, exatamente, né? Não, mais ou menos 0,5, né? Que é aquela mesma distância que a gente disse lá no começo do programa, tá? E aí, se a gente der uma olhada aqui nas outras vistas, ó, estão aí essas vistas todas bonitinhas criadas para a gente. Bem,
Aí agora, né, eu preciso explicar para você o que é que aquele código está fazendo, né? Bom, o código é bastante longo, então eu vou fazer o seguinte, deixa eu abrir ele aqui de uma maneira diferente. Vou renomear aqui para uma outra extensão, que é a extensão .py, extensão de código Python. Pronto. Agora ficou bonito. Legal. Então aí, o que que a gente tem aqui, né? Lá no começo do código, a gente vai ter aquela parte de carregar as bibliotecas, né? Então aqui, todo esse pedaço aqui que vocês estão vendo, que eu estou selecionando agora, são carregamentos de bibliotecas. Aí tem aqui os recursos para manipular os objetos, né, do padrão do Rabbit, que é essa parte da biblioteca chamada Autodesk Rabbit DB. Esse DB é de Database, né, banco de dados. É o banco de dados do projeto, né, que é gerado quando você cria um projeto em BIM, né? Você cria ali um modelo BIM, você está criando um banco de dados, né? Um banco de dados gráfico. Então, essa parte aqui da biblioteca de programação do Revit está te dando acesso a esse banco de dados gráfico que representa o teu projeto, tá? Aí nós temos um outro pedaço aqui da biblioteca de programação do Revit, que vai nos permitir acesso ao projeto que está aberto lá na tela e a editar este projeto. Para acessar o projeto é usado esse Document Manager e para modificar o projeto é usado esse Transaction Manager, que é o gerenciador de transações de alteração de um banco de dados. Não entendi nada, professor, que o senhor falou aí. Pois é, mas isso aí é o jargão nosso aqui da computação. Tá? Mas, resumindo, esse pedaço aqui é o que vai permitir a gente abrir o projeto lá, pegar o projeto que está aberto e modificar ele. E a gente vai precisar fazer isso. A gente vai criar elevações, né? Daí tem um outro conjunto aqui de bibliotecas que servem para fazer algumas conversões, tá? Algumas conversões de dados, tá? A maneira como o Dynamo lê os objetos no Revit é um pouco diferente da maneira como a programação interna do Revit entende esses mesmos objetos. A parede que o Dynamo vê não é a mesma parede que a programação interna do Revit vê. Então, aí a gente precisa fazer uma conversão de dados, tá? E essa conversão de dados vai ocorrer com essas bibliotequinhas aqui. Estão me perguntando aqui como eu deixei tudo colorido, é porque eu estou visualizando em um editor de código Python, tá? Temos vários. Estou usando um aqui que é gratuito, da Microsoft, que é o Visual Code. Bem, aí tem uma parte aqui que carrega bibliotecas de matemática, porque a gente vai precisar em algum momento arredondar valores, né? E também fazer ali um cálculo de trigonometria, que vocês vão ver um pouco mais para frente. Aí aqui finaliza a parte de carregamento de bibliotecas e entra um outro pedacinho
Isso aqui é uma definição de função dentro do Python. O que é isso? Em programação é muito comum você executar tarefas repetidamente, né? Eu sempre preciso fazer uma conversão de metros para pés ou de pés para metros, ou uma conversão de ângulo de graus para radianos, de radianos para graus, né? Ou eu preciso sempre ler determinados parâmetros dentro do meu objeto BIM, tá? Então, para essas padronizadas, você pode criar funções. E a ideia de criar a função é justamente você não ter que criar esse código toda hora. Você cria uma biblioteca de funções e vai só consumindo isso em todo o projeto, tá? Por isso que tem essa ideia de funções dentro de linguagens de programação. Trazendo para o mundo do BIM, né, seria a biblioteca de objetos BIM que você tem que ter para fazer os projetos em BIM. Nós, em programação, também temos as nossas bibliotecas, só que são de códigos. Aí tem aquela parte das entradas, né? As entradas aqui são a altura do ambiente, contorno do ambiente, pontos médios do contorno do ambiente e os marcadores de elevação. Aí tem algumas variáveis que são auxiliares, que são usadas ao longo do código, como essas elevações aí e check que vocês estão vendo. Aí depois eu acesso o documento corrente. Aqui eu converto a altura do ambiente lá que o Dynamo leu, né, que é 4 metros, eu converto para pés. Por que para pés? Porque para trabalhar com unidades de comprimento dentro da programação do Revit, a unidade oficial dele não é métrica, mas sim no padrão pés e polegadas, tá? No padrão da Vossa Majestade, a Rainha, padrão imperial, tá? Aliás, a rainha morreu, né? Agora é rei, né? Rei Charles, Vossa Alteza. Bem, então aí nós temos a altura do ambiente convertida aqui em pés, vai ser usado em algum ponto mais para baixo. Aqui a gente precisa selecionar a família de elevação, né? Para criar uma elevação dentro do Revit, a gente tem as famílias de elevação. É claro que para nós que estamos usando ali o comando de criar elevação, a gente não está vendo isso, mas por trás das cortinas, o Revit está pegando uma família de elevação, que é uma família de sistema, e mostrando para você ali na tela o resultado, tá? E aí, quando você começa a trabalhar com a programação do Revit, isso começa a ser mais claro, né? Como que o software está funcionando internamente. Então, tudo isso aqui, ó, é o que acontece quando você clicar no botão de criar elevação. Ele está pegando um trecho de código mais ou menos como este e acessando dentro do documento a família de elevação. Depois, mais para frente, começa aqui uma coisa que nós chamamos de transação, que é uma sinalização pro Revit, que, olha, Revit, eu vou agora alterar o projeto, tudo bem? Então, você tem que avisar para o Revit que você vai alterar o projeto. É isso, basicamente, consiste uma transação. Tá? Então, aqui você está dando o aviso, ó, vou editar esse documento aqui, e aí você faz o que precisa fazer no documento. No caso aqui, criar elevações. Então, aqui eu tenho a escala das vistas, vai ser escala 1:50. Aí eu tenho um for, aqui, ó, uma coisa legal aqui do Visual Code, né? É que você pode recolher aqui, ó, essa estrutura, esse bloco de código com essa setinha, ó. Então fica super fácil enxergar, né, a estrutura do código.
Aí aqui nós temos um for. Esse for aqui é um for um pouco diferente, né? Que tem diversas variáveis aqui penduradas nele, ó. Que são os contornos, os pontos médios do contorno e os pontos de inserção para as elevações. E cada uma dessas variáveis aqui são listas. Essas listas alimentam essas variáveis aqui. Aí aqui vai ter um momento de converter os dados do Dynamo para os dados que a API do Revit entende, tá? Então tem uma conversão aqui de objetos. Depois vai ter a definição de um eixo que vai servir para girar o símbolo de elevação, porque quando você insere o símbolo de elevação e você quer que ele aponte, né, para a parede, dependendo da rotação da parede, você vai ter que girar o símbolo de elevação. Nós não precisamos fazer isso. O Revit faz isso para a gente, quando a gente está inserindo o símbolo de elevação. Só que em programação, você tem que dizer qual é a rotação que tem que ir. Né? Quando a gente está inserindo aqui, ó, dentro do Revit, o símbolo de elevação, vou pegar aqui o comando de elevação, ó, que está aqui em vista. Pegar ele aqui, ó, elevação. Aí, ó, aqui é o Revit que está fazendo o cálculo da rotação, ó, do símbolo. Por trás das cortinas, ele está fazendo isso para a gente. Só que quando a gente faz isso via código, né? Faz a inserção da elevação via código, a gente tem que dizer para que lado que ele tem que apontar, tá? Então, tem algumas conveniências aqui na maneira como a gente usa o Revit que não aparecem lá na programação do mesmo jeito. A gente tem que recriar esse comportamento, né? Bem, então eu defino aqui um eixo, que é o eixo de rotação do marcador de elevação. Aí tem um momento que eu faço um cálculo, que é o cálculo desse ângulo de rotação, que é baseado na inclinação da parede, né, em planta. Então, esse cálculo é feito de tal modo que esse ângulo ele vai ser sempre perpendicular à parede, independente da parede ser horizontal, vertical ou inclinada. Então, aqui entra um pouco de trigonometria. Isso aqui é arco tangente. Aí tem a criação da elevação em si, tá? É aqui que está criando a vista de elevação, tá? Ou melhor dizendo, aqui que ele está inserindo o marcador de elevação, que é aquele símbolo, para na linha seguinte usar este símbolo para criar a elevação. E aí eu checo a rotação aqui da parede, né? Do marcador. Se essa rotação for 180 graus, que aqui está em radianos, né? 3,14, eu tenho que dar 2 giros aqui de 90 graus para cada volta aqui do símbolo de elevação. E se o ângulo não for 180 graus, eu tenho que fazer uma jogadinha aqui com o outro if e girar, né, nesse ângulo que não é, digamos, nem 0 nem 180 graus. É um ângulo tipo 60 graus, a parede está inclinada. Tá? Então aí tem um macete aqui, né? Não dá para você girar de uma vez. Tem que girar aos poucos. Bem, aí aqui vem uma parte um pouquinho chata, que é para a gente calcular o contorno da vista.
tá? Tem aqui uma série de passos onde ele pega as extremidades ali do eixo da parede, do eixo da parede não, do eixo daquele segmento que seria o contorno do ambiente, né? A partir daquele segmento, ele pega as extremidades, pega a altura do ambiente, né? Calcula o quadradão, digamos assim, né? Aqui nesse momento ele está fazendo isso daqui, ó, olhando de frente, né? Ele está calculando o tamanho desse retângulo aqui que vai envolver a parede, né? É isso que está acontecendo nesse pedaço aqui do código. Beleza? Aí estamos quase finalizando aqui a explicação do código. Aqui tem um momento que ele dá o offset do contorno de meio metro, né? Para ficar proporcional, né? Em volta. Aí ele ajusta o contorno da região da elevação, que é aquele contorno que a gente lá no Revit liga e desliga, né? Pela parte de baixo aqui da tela, né? Esse contorno aqui, ó. Esse daqui. Esse é o Crop View, né? Lá dentro da programação do Revit. Né? Então, o que eu estou fazendo lá naquele trecho de código é recalculando esse Crop View aqui, né? Para ele ficar com essa dimensão aqui, baseado nas informações que eu peguei dessa face do ambiente. Bem, aí depois que eu ajustei a região de recorte da elevação, eu ajusto aquele plano frontal da elevação, né, que é o quanto a elevação vai enxergar para frente, tá? Que olhando aqui em planta, seria quando a gente clica aqui na elevação, vem aqui na pontinha, é esse plano aqui, ó. Esse plano aqui que eu ajusto. Bem aqui nesta linha de código aqui, ó. A linha 120. E aí lá no final eu desligo o Crop View, né? Que é aquela janelinha de recorte, né? E armazeno essa elevação numa variável que é chamada elevações. E volto lá no começo do loop e faço tudo de novo até acabar, né, todos os contornos do ambiente, né? Esse ambiente ele tem só 4 paredes, então ele vai rodar isso aqui 4 vezes, né? Em cada rodada ele gera uma elevação e coloca nessa variável elevações. E aqui finaliza, né, a elevação. Finaliza o processo todo de criação da elevação. Bom, esse código aqui, ele funciona para todas as vezes que você precisar criar a elevação. Basta você informar para ele os dados, né, que a gente informou aqui pelo Dynamo, né? Vamos voltar aqui no Dynamo. Informar a altura do ambiente, o contorno do ambiente, os pontos médios aqui do contorno do ambiente e esses pontos que estão dentro do ambiente, que é onde ele vai colocar o símbolo de elevação. Então, passando essas 4 informações, esse código sempre vai retornar as elevações para vocês. Bem, só que ainda está faltando levar essas elevações lá para as pranchas, tá? Então, aqui a gente conseguiu fazer as elevações, né? Então, aqui é criar elevações. Muito bem. Aí, como é que faz para a gente inserir essas vistas
dentro de uma prancha, não, né? Uma prancha para cada uma eu vou querer. Eu também posso colocar tudo dentro de uma prancha só, tá? Eu vou fazer uma prancha por vista, tá? Então, para fazer uma prancha por vista, vou fechar aqui. Nós vamos seguir isso daqui, ó. A gente vai abrir um code block. Nesse code block, a gente vai colocar aqui algumas informações. Esse X é o número inicial da prancha. Esse N é a quantidade de vistas. Elevação é o nome da prancha. Esse código aqui estranho, que eu estou chamando índices, são as numerações de folha, que vai ser baseado nesse número 100 e a quantidade de vistas. E ele vai ter um incremento de 1 em 1. Então, vai ser folha 100, folha 101, folha 102, folha 103. E nós temos 4 vistas. Aí eu uso esses números para compor aqui o nome da folha, né? O número da folha, perdão. E essa coordenada que vocês estão vendo aqui é uma coordenada dentro da folha para eu inserir a vista, tá? Que é uma coordenada 2D. Muito bem, então como é que eu faço esse code block aí? Vamos lá. Vou abrir aqui 2 vezes, clicar 2 vezes aqui na tela, abrir um code block, né? Aí aqui eu vou começar colocando aqui o x igual a 100, 2 pontos, ponto e vírgula, enter. Aí depois vem n igual a list ponto count abre parênteses vistas ponto e vírgula. Dando um clique fora do code block, essa palavra aqui, ó, vistas, é uma variável, tá? E aí, como eu não disse quanto, o que vale, né, vistas, né? Eu não disse o valor dessa variável, o Dynamo ele abre uma entrada aqui, ó, vistas. E aí eu conecto aqui o que está saindo desse Python script. E aí eu vou obter aqui, se eu der um F5, eu vou obter aqui o valor 4, tá? Porque são 4 vistas. Muito bem. Continuando aqui, eu vou criar mais uma linha, vou chamar de índices. E o índices vai começar no valor X. Aí aqui eu repare que eu coloquei o X em minúsculo, porque eu escrevi ele em minúsculo aqui em cima, tá? Ponto, ponto, hashtag N, ponto, ponto, 1. Isso aqui é um comando no code block para criar uma sequência de números, tá? O X é o número inicial da sequência, vai ser o valor 100. Esse hashtag N é para ele dizer a quantidade de elementos da lista que vai ser criada. Então, N vai valer 4, né? Então, ele vai criar uma lista de 4 números, começando em 100. Ponto, ponto, 1, isso é o incremento do número, tá? Então, é de 1 em 1. Então, 100, 101, 102, 103 e assim por diante. Se eu quiser o número aqui da folha de 5 em 5, então é só colocar
o valor 5. Tá? Então, vou deixar um só para vocês verem o que vai acontecer. Aí, na linha de baixo, eu vou escrever aqui eleve, entre aspas, né? Eleve de elevação, traço, fecha aspas, mais índices, ponto e vírgula. Dando um clique fora e apertando F5, olha lá o que aconteceu. Eleve, traço 100, eleve, traço 101, eleve, traço 102 e assim por diante. Tá? Então, esse aqui é um código para criar uma sequência de nomes para as nossas pranchas. Aqui ficou faltando eu escrever que o título das pranchas vai ser sempre o mesmo, elevação, entre aspas, F5, daí. E agora vem o último nó, para a gente finalizar aqui esse exemplo, que é esse nó aqui. Ah, tá, faltou a coordenada aqui, não. Point by coordinates. Enter. Point. Ponto. By coordinates. Abre parênteses. 0.2, 0.2. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Muito bem. Agora sim, eu vou vir aqui dentro da library. Tem Revit. Dentro de Revit eu vou em Views. Em Views eu vou em Sheet. E dentro de Sheet eu vou pegar o nó que vai me permitir criar folhas com vistas dentro. Vou pegar este nó aqui, ó. By name, number, title, block, views and locations, né? O nome dele é um pouco comprido. Então, esse nó, ele está disponível aí a partir do Revit 2022, tá? Que é a versão que eu estou usando aqui. Aí esse nó, a gente vai conectar o sheet name, a elevação, o sheet number, aquela sequência, né? Que começa com eleve. O title block family é aquela família de folha que nós definimos aqui na entrada, ó, folha 3. E o views são as vistas que estão vindo aqui do Python Script. E o locations, a gente vai usar essa coordenada aqui. Essa coordenada aqui é uma coordenada paramétrica, tá? Ela não é no sistema cartesiano, não, tá? Então, lá na folha, o sistema de coordenada da folha é paramétrico. De 0 é um número entre 0 e 1 nos eixos U, que seria na direção do X, né? E V, que seria na direção do Y. Bem, então agora vou conectar tudo aqui. Então, elevação conecta aqui em sheet name. O sheet number é esse cara aqui. O title block family type é lá de trás, que eu vou puxar ele. Aqui, ó.
E agora vem o views, vem daqui do Python Script, e o locations vem daqui. Vou dar um clique em salvar e vou dar F5. Vamos ver o que vai acontecer. Ops, deu um erro. Contagem de vistas deve ser igual a contagem de localizações, tá? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que o número de vistas, que é 4, neste caso, tem que ser igual ao número de coordenadas. Aqui eu tenho uma coordenada e 4 vistas. Eu teria que ter 4 coordenadas. Bom, mas isso a gente resolve mudando a maneira como o Dynamo combina os dados das listas que a gente passa para ele. É um recurso chamado amarra. É um recurso mais avançado aqui do Dynamo. E para mudar o amarra aqui para uma condição que essas entradas aqui sejam válidas, para que ele entenda que é para usar essa mesma coordenada para inserir as vistas em cada folha, a gente vai mudar aqui, ó, botão direito, amarra mais longo. Aí, estou lá no meu curso de Dynamo, né? Eu explico direitinho como é que funciona o amarra, tá? Tem 3 tipos de amarra, o mais curto, o mais longo e o produto cartesiano, né? Aí lá no curso eu explico bem como é que isso aí é usado em vários contextos, tá? Bem, aqui como eu já rodei uma vez, eu vou tentar rodar uma segunda vez aqui. Ele nem chegou a criar folha, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl Z. Isso vai desfazer alguns passos aqui, tá? Vou dar uns Ctrl Zs aqui, até sumir as elevações, ó, sumiu. Isso aqui chegou no limite. Eu voltei, né? O processo aqui de alteração. E aí, quando você dá Ctrl Z, assim, é bom você salvar a rotina, fechar a rotina e abrir ela de novo, tá? Porque senão ele fica viciado naqueles objetos que foram criados anteriormente. Isso vai acontecer bastante no Dynamo, quando você tem rotinas que criam muitos objetos, tá? Então, que eu fechei a rotina e vou abrir ela de novo. Pronto. Vou abrir aqui, ó. Extrair elevações. Esse aqui. No modo manual. Abrir. E vamos ver o grande finale. Criou aqui as folhas. Vamos ver na tela do Revit o que aconteceu. Bom, deu para ver aqui que ele criou as elevações. Legal. Vamos ver se ele criou as folhas. Olha, ele criou as folhas aqui, ó. Eleve 100, eleve 101, eleve 102, eleve 103. Se eu clicar em cada uma delas, ó, a elevação inserida aí mais ou menos no meio da folha. Idem, idem, idem. Então, vocês imaginem um projeto como um projeto de alvenaria, por exemplo, um projeto aí de marcenaria, que você tem que criar
várias pranchas, ó, você pode usar uma rotina como essa, né? Criar uma rotina como essa para gerar diversas vistas e já colocar para você em pranchas. Imagina um projeto de fachada também, que você tem uma paginação lá de caixilhos completamente torta, né, com curvas, etc. Ou você tem um projeto linear, que você tem que puxar vários cortes, né? Por exemplo, um túnel, né? Aí você tem que puxar vários cortes desse túnel. Então você pode também usar o Dynamo para criar esse tipo de documentação muito rápido, né? Beleza? Bem, então agora eu vou compartilhar aqui a minha carinha de novo. Este exemplo aqui, em termos de complexidade, né, é um exemplo bem complexo, né? Conseguimos cumprir aí o objetivo da aula de hoje, né? Essa rotina que cria várias elevações aí, né, das paredes e insere essas elevações para nós em pranchas, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? E aí, o que vocês acharam do hackathon, da maratona de programação desses 3 dias? Mandem aí o seu feedback aí. O áudio tá Muito ligado também, legal. Foi, né? foi muito bom. Foi muito legal, né? Bom, vocês podem ver que tem muita coisa interessante que dá para fazer com o Dynamo, né? Para vocês realmente dominarem isso daqui, como qualquer outro software, né, dentro do BIM, vocês vão ter que se dedicar, né? Não é algo assim que você vai da noite para o dia sair fazendo muita coisa. Mas tudo tem um começo, né? E lá no meu programa de treinamento, né, o BIM Classrooms, vocês têm aqui o curso de Dynamo. Tá ele aqui, ó, o Dynamo for Revit Fundamentos, né? Este é um dos cursos disponíveis aqui no BIM Classrooms. Eu cubro aí com cerca de 24 horas de vídeo vários aspectos do Dynamo, tá? Esse curso ele tem a parte de programação visual e programação textual. Ele também tem uma versão compacta só direcionada à programação em Python, tá? Que é esse Python for Dynamo codificação, né? Vocês podem também assistir esse daí. Então, quem já fez um curso de Dynamo comigo ou em algum outro lugar e de repente está interessado em ver mais o Python, né? Pode começar por esse treinamento aqui na plataforma, tá? Bem, como foi prometido, né, na divulgação aqui da maratona, todos aqueles que compareceram aos 3 dias, mas aí você tem que ter comparecido nos 3 dias, você ganha, né, não tem sorteio, tá? Você ganha um cupom de 30% de desconto para você vir aqui no meu site, em planos e preços, e comprar o plano anual, tá? Então, eu já vou enviar para vocês esse cupom. Aí, com esse cupom exclusivo, vocês podem entrar lá no meu site, só criar um usuário, caso não tenha criado ainda. Crie lá a sua conta no PayPal, faça lá o cadastro lá do seu cartão de crédito e aí você vem aqui e compra
o plano anual. E aí, durante 12 meses, esse desconto aí de 30% é para os 12 meses, tá? Você vai pagar cerca de 55 e alguma coisa, né, nesse valor mensal, com direito de acessar todos os cursos que tenham aqui na plataforma e todos que serão adicionados ao longo deste ano, tá? Tem vários outros cursos que eu estou preparando para colocar aqui. E também estou remodelando o curso de Dynamo que está aqui, né, em módulos mais específicos, tá? Vai ter um Dynamo só para a parte de planejamento, um Dynamo só para a parte de orçamento, um Dynamo só para aqueles que querem brincar um pouco com a arquitetura fractal, né? Aquela parte da fazer aquelas arquiteturas mais arrojadas, né? Com geometrias mais complexas, tá? Então eu estou subdividindo isso em nichos, né? E vou subir isso aí ao longo desse ano. Então vai ficar bem legal essa plataforma aqui, tá? Bem, pessoal, eu gostaria então de agradecer essa participação, essa audiência aqui que vocês me deram no curso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Aqueles que já estão trabalhando com Dynamo certamente puderam ver aí várias coisas novas. Aqueles que nunca trabalharam com Dynamo puderam ter uma noção do que o Dynamo pode fazer. E agora é com vocês, tá? Aqueles que participaram nos 3 dias já têm o desconto garantido, tá? E aqueles que não participaram, não tem problema, só entrar lá no site, também o valor está super acessível. Pode assinar o trimestral, o semestral ou o anual, tá? Aí você escolhe, fica a teu critério lá. Beleza, galerinha? Professor, pode passar Sim. novamente o link do material da aula de hoje? Ah, tá. Deixa eu colocar aqui. Obrigado. Nada. Bem, pessoal, eu devo postar essa gravação aqui lá no meu canal no YouTube, tá? Lá no meu canal já tem as 2 aulas, tá? As 2 aulas aqui da maratona, eu vou postar a terceira. Não deixem de entrar aqui no canal, seguir, curtir lá os vídeos e comentar, dar uma força aí para o crescimento do canal, para ver se eu consigo monetizar até o meio deste ano. Beleza? Valeu, até o próximo evento, pessoal.